Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, meus queridos. Deixa eu dar aqui as Boa boas-vindas noite. aos que chegaram agora. Cristiane e a Paulinha, a Arminda está aqui, com certeza o Ronan está aí também. Tem a Tá. Gabriela, bem-vinda, Gabriela, boa noite. A Daniela está aqui conosco também, muitíssimo obrigado pela participação e vamos continuar desejando aqui um feliz ano novo a todos. Em instantes começaremos, vamos aguardar mais um pouquinho. A Dulce também, não falei com você, né, minha querida Dulce? Tudo bem, minha avó? Pois é, tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, então, Leandro. A Lúcia Helena acabou de chegar. Bem-vinda, Lúcia, boa noite. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho iniciaremos, em 3 minutos. Vamos aguardar aqui. Nossa amiga Janilza também acabou de entrar. Oi, Janilza, boa noite, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Janilza, como vai, querida? Vou bem, graças a Deus. Agora a Paulinha está aqui conosco também. Oi, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandrinho. Bem, dona Doce. O Drinho e o Drão. Isso mesmo, o Drão é mais bonito, mas o Drim tem até uma belezinha, né? Eu tô vendo aí, tem uma belezinha. Ele tem seus encantos, viu? Como o seu. Leandro, só me confirma aqui, após a oração eu tenho até que horas? Só para... Eu vou te passar, a gente vai fazer oração, aí eu vou te passar a palavra e até às 19h40. 18, 20, né? Até às 20h40, meu amigão. Perfeito, ok. Então vai ficar uns 35 minutos, mas conclua o seu estudo, se precisar passar alguns minutinhos, a gente vai... Não, acredito que não, vai ser tranquilo. Josué chegou aí, bem-vindo, Josué, sua família, boa noite. Boa noite. Em um minutinho começaremos. Eu queria aqui pedir para abusar um pouquinho da Dulce, pedir para ela fazer a oração inicial. Pode ser, Dulce? Sim, meu amigo. Pode então, sim. Tá. Daqui a pouquinho eu te dou o sinal, tá? Vamos ver se chega mais alguém. Tem mais um minutinho. Tá ótimo, então. Até às 20h40 aí, né? Até às 20h40 aqui, porque 20h40 aqui já é quase meia-noite aí, né, Glaucia? É isso. Glaucia é guerreiro, viu? Toda quinta-feira tá aqui com a gente, fica até quase meia-noite lá acordado para participar desse momento de alegria aqui com a gente, de estudo, de reflexão. É muito bom, é muito bom, me faz muito bem, me alegra a alma, meu coração. Eu fico muito, muito feliz nesses dias, não me sinto só. Que maravilha. Deixa eu só dar um oi aqui para Dona Alcione, que é minha mãezinha. Dona Alcione, boa noite, bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos nossos amigos. Boa noite, Alcione. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá, meus queridos, 20 horas em ponto, vamos iniciar. Quero pedir aqui para a Dulce estar fazendo a oração. Dulce? Oi? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, né? Sim. Sim. Então, boa noite para todos. Certamente alguém não me ouviu cumprimentar, porque o meu telefone aqui estava com o microfone desligado. Mas é um prazer estar aqui com todos vocês, unidos para orarmos e para agradecermos.
Então, vamos ficar com os nossos olhos fechados para melhor mentalizarmos a figura de Jesus, a nos olhar com o seu manso e suave olhar e pedir a Ele para que nos auxilie no entendimento desta noite, na leitura do Evangelho e na explanação de nosso amigo Leandrinho, que ele possa nos tocar o coração à medida do nosso entendimento e da nossa necessidade. Jesus, Divino Mestre, companheiro de nossas vidas, obrigada, Senhor, por mais este encontro fraterno, amistoso, onde a cada encontro nós sentimos fortalecermos mais no nosso propósito de aprender essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, o Consolador que nos prometeste, Senhor. Nós te agradecemos infinitamente por permitir que possamos sempre nos unir em teu nome para nos lembrar de tua passagem aqui na terra e de todas as propostas que nos fizeste. Senhor Jesus, que a tua luz esteja em nossos corações e que possamos, ó Mestre, novamente estar aqui na semana que vem e te agradecemos por tudo que temos recebido, rogando-te para que nos auxilie sempre, a fim de que possamos auxiliar também os nossos amigos, os nossos familiares, aos nossos irmãos de infortúnio, aqueles, Senhor, que são miseráveis porque não te conhecem, não te têm no coração, que eles possam, Mestre, despertar para as tuas verdades, para a tua presença nas nossas vidas e na vida deles também. Abra-lhes o coração, a mente e o desejo ardente de seguir-te, buscando assim a verdadeira felicidade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Maria Santíssima, nossa protetora, Mãe de todas as mães, Mãe poderosa, e ao nosso Pai Criador, que a tudo permite que seja feito em nome do bem, do amor e da fraternidade. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Dulce. Meus queridos amigos, esse é o nosso web encontro fraterno, todas as quintas-feiras, às 20 horas, damos início. Hoje, recebendo o nosso querido amigo Leandro Santana, a gente chama ele de Leandrinho, mas é só o nome mesmo, que é no diminutivo, e no tamanho, na estatura, porque o coração dele é enorme e ele é um grandioso trabalhador da nossa casa e do meio espírita. E hoje ele está trazendo para a gente uma mensagem de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que é um tema que a gente precisa fazer o exercício praticamente todos os dias dessa mensagem. Capítulo 9, item 7, a paciência. Leandrinho, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. A palavra está contigo, que as melhores vibrações estejam com você neste momento. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos pelo carinho. Hoje eu vou testar a paciência de vocês. Eu espero não estourar o horário. É um tema que a gente, ao ler o Evangelho, é um texto pequeno, porém de uma grandiosidade que, para falar da paciência, acredito que deveríamos fazer um seminário para estender um pouco dessa grandeza do que é a paciência. Inicialmente,
geralmente eu não aceito fazer palestras sem fazer um estudo, buscar várias referências, mas no dia 1º de janeiro desse novo ano de 2024, a Paula entrou em contato comigo já há algumas horas da noite e perguntou se eu poderia fazer o evangelho. E eu tinha acabado de ler uma mensagem de Emmanuel falando que quando recebemos críticas, né, deveríamos ter a paciência, que deveríamos ter o silêncio e trabalharmos mais, porque toda crítica ela vem para nos atacarmos, para tirarmos nós do nosso caminho. Então, naquele momento, recebendo esse convite, eu tive uma paciência e aceitei de pronto, né, o convite da Paula, que ao chegar ao fim da noite, ao abrir o evangelho, saiu a paciência. Então eu falei, esse nome está me perseguindo por algum motivo, né? Porque quando a gente vem para fazer um culto no lar, ou uma palestra, ou algo assim, aquele tema ele tem que ser trabalhado para mim e explanado a quem está escutando. Então, se eu não consigo compreender o que é a paciência, com certeza não vou conseguir transmitir isso para vocês. E confesso que essa minha existência ela vem para me testar, né? Para me equilibrar na paciência. Então, realizando a leitura do Evangelho, no capítulo 9, no item 7, né, que está a paciência, a gente inicia num contexto aqui bem interessante. É colocado, né, o título A Paciência, e aí vem um espírito amigo, Avery, 1862. E eu não fiquei muito satisfeito, porque a gente às vezes gosta de, como diz aqui em Goiás, né, colocar nome aos bois, né? Então eu procurei saber quem era esse espírito amigo e fiquei muito feliz pela satisfação de que, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles reporta que ela, assim que ela desencarnou, na sua encarnação como Joana Angélica de Jesus, em 20 de fevereiro de 1822, assim que ela teve a oportunidade de poder trabalhar na espiritualidade, ela pediu aos emissários de Jesus que ela gostaria de trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, que seria a proposta, né, que Kardec estava trazendo. Então ela deixa duas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo e dentro dessa passagem a primeira é a paciência. Então Joana de Ângeles, com todas as suas encarnações nesses estudos, nós verificamos que ela teve o sentido, né, da paciência, do esforço, né, do amor para com o próximo. E isso ela trouxe uma leitura para que a gente possa refletir muito sobre o que é a verdadeira paciência. Porque muitas vezes as pessoas têm o intuito, né, de dizer assim, a pessoa ela é acomodada com determinada situação e ela fala, nossa, aquela pessoa ela é muito paciente. Então nós temos que ter muito cuidado em não misturar a paciência com o comodismo ou com a conformação, né? Não é essa a proposta da paciência. Então na primeira linha ela fala com muita exatidão, ela diz assim, a dor é uma bênção de Deus, que envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória do céu. Então ela traz a reflexão que todos nós, quando passamos por momentos de tormentas, por momentos de dores, de aflições, quem não, nessa vida, nunca passou por situações limites? E essas situações limites são o remédio que nós temos para a nossa cura de algo que nós precisamos nos corrigir, hoje ou talvez num futuro. Então a paciência, ela vem para
o agradecimento a Deus por permitir aquela prova. Seria como o aluno, né, que não estudou para a sua prova e ele se reprova e tem que repetir aquela matéria, né? Se ele se desesperar naquele momento e ele se enfurecer com seu instrutor, ele está indo contra as leis. Porque se ele tivesse se preparado, estudado, aquela prova não precisaria trazer uma causa de dor, um tormento, um atraso para ele, porque nós ainda não compreendemos completamente a nossa encarnação. Às vezes, quando chega até nós uma dor, um momento difícil, a primeira questão é levantarmos a mão e acusarmos a Deus. Deus, por que eu? Até quando eu vou ter que resistir com isso? E isso são provas que a paciência ainda não é uma virtude em nossa vida. Porque uma das virtudes que Jesus, né, nos trouxe dentro do seu evangelho foi a questão da virtude da paciência, né? E essa virtude, ela vem bem atrelada à questão do segundo parágrafo. Mas antes disso, no próprio dicionário da língua portuguesa, nós já entendemos que a paciência ela traz algo de autoconhecimento. Então, pegando aqui uma tradução do significado de um dicionário através do Google, ele fala assim: qual o significado da paciência? E ele fala: a paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. Então, por mais que busquemos o sentido da paciência no lado evangélico, do lado cristão, ela também tem esse sentido no lado da tradução do bom português, das ações e qualquer outra língua. E aí eu busquei o sentido da paciência em outras religiões e todas têm o mesmo contexto, né? Onde a paciência é o saber que todo Deus tem o melhor para a sua vida. O consolo é você chegar ao fim do mês ou deste ano e ter uma vida mudada, um consolo que vem das Escrituras, né? Esse daqui é um significado para os evangélicos, né? Então, a paciência ela traz uma questão dos pilares do crescimento pessoal, né? O autoconhecimento, né? Conhecereis a, conhecereis a ti que conhecereis a verdade. Então, aquele que tem o autodomínio e o controle da paciência, ele já consegue ter o entendimento das suas emoções, ele consegue ter o entendimento da sua razão. E por isso, quando a gente está ali no item do parágrafo 2, Joana de Ângeles, né? Já não é mais um espírito amigo, a gente já põe um espírito conhecido, né? Ela põe assim: sede pacientes. A paciência é também a caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Porque é muito fácil a gente ser paciente com aquele que está na rua pedindo esmola. É muito fácil a gente ser paciente com aquele que bate a sua porta pedindo ajuda, com aquele amigo que passa por uma situação e você tem ali a paciência de escutá-lo, de aconselhá-lo, mesmo sabendo que ele não vai escutar nada do que você está falando, mas você tem aquela paciência. Porém, a paciência que Jesus nos traz aqui é aquela paciência com aquele familiar
que é difícil, com aquela pessoa que você vive diariamente, que te dá trabalho, que busca na sua razão tentar impor as coisas e você ter a paciência de estar buscando ali um equilíbrio das suas emoções, o equilíbrio das relações. Essa paciência, ela é muito mais louvada a Deus, por quê? Porque ali você vai estar trabalhando a sua benevolência, você vai estar trabalhando a sua humildade e até mesmo a sua coragem. Porque quando nós temos aquele parente difícil, aquele funcionário que trabalha conosco, que ele realmente ele sempre tenta te sabotar e você tem a paciência de compreender que ele está num estágio de mente diferente da nossa, essa paciência ela vem sendo trabalhada. E aí nós pensamos, o que seria essa paciência que Jesus nos trouxe? Kardec também teve essa curiosidade, e no Livro dos Espíritos, na questão 886, ele faz a pergunta aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendida de Jesus? Porque se a paciência, ela também é uma caridade, qual é essa caridade que Jesus nos trouxe? Qual é o exemplo? E aí os espíritos nos respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido da palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, depois que eu li isso, eu falei, realmente, a caridade ainda será um mérito que eu terei que aprender muito, porque ainda não sou caridoso. Às vezes, quando me encontro no trabalho de assistência fraterna dentro da casa, os assistidos são bem custosos mesmo, e aí eu perco a paciência, e aí eu tento que respirar e parar. Então, isso já não é não existe aquele autocontrole. Eu preciso estar sempre me controlando para não perder a paciência. Então, a paciência, ela é uma virtude que ela vai ser adicionada à caridade e, num futuro, isso vai trazer a reflexão que Jesus nos ensinou: amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente vê a nossa distância da paciência que Jesus nos ensinou. E falando em paciência de Jesus, deixa eu pegar minhas colinhas aqui, porque às vezes eu tinha um entendimento, e acredito que muitos, que Jesus, em alguns momentos das suas passagens, ele perdeu a paciência, né? Então, quando a gente vê Jesus no Templo dos Vendilhões, né, como é contado na Bíblia ali, né, que ele chega lá e descendo o sarrafo lá no povo que fazia comércio, tocando os animais dali, falando que ali era a casa, né, do Pai e não seria um lugar de negociação, nós entendemos que Jesus perdeu a paciência, né? E aí a gente pega aqui a passagem de Mateus, né, no capítulo 21, versículo 12 a 13, e Mateus comenta assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Porém, a, a interpretação ela é mais humana, né, do que de Jesus. Por quê? Jesus chegou lá e ele impôs. Ele não perdeu a paciência em momento algum. Ele impôs que a condição do templo de Deus seria que não existisse comércio. Comércio é algo material. Ali seria uma casa de oração. Tanto que ele não perdeu a paciência que ninguém discutiu com ele. As pessoas se retiraram dali sem discussão. E nós
Qual que é o nosso problema? Quando a gente quer impor algo, nós já perdemos a paciência. E aí nós bradamos, nós brigamos, e com isso a lei de ação e reação. Da mesma forma que nós atacamos, nós somos atacados. Então, Jesus aqui, nessa passagem, por mais que ele tenha sido duro, por mais que ele tenha sido firme na sua posição, ele teve paciência. Porque quando ele passou no templo pela primeira vez, ele viu toda essa algazarra lá e não fez nada. Somente depois que João Batista realiza o batismo dele, ele então volta lá e coloca a ordem. Ou seja, eu fiquei pensando, se fosse eu, na primeira vez que eu passasse lá, já ia meter o pé em todo mundo e descer o sarrafo. Por quê? Porque em mim ainda a paciência precisa ser trabalhada. Não existe o autocontrole das emoções. E é nisso que Joana de Ângeles, nessa passagem, como espírito amigo do Evangelho aqui, ela quer nos colocar, né? Que nós precisamos compreender, né, a paciência como uma virtude, como um autocontrole das situações. Não importa o que estamos passando, não importa a situação adversa, que nós devemos ter a paciência, a verdadeira paciência. Porque aquele que não tem paciência não adianta. Eu estou tentando ter paciência. Não, ou você tem ou você não tem. Isso é fato. Eu me coloco nos que não têm paciência. Eu estouro rápido, eu rapidinho eu perco, rapidinho, como o pessoal interpreta essa passagem, eu já quero tacar o sarrafo, pôr todo mundo para correr e resolver a situação no grito. O que não é o correto. O que nós não podemos também entender como paciência é permitirmos ser conivente com questões erradas, né? Vamos fazer um teste de paciência aqui para que nós possamos absorver a compreensão do Evangelho. Vem aquele parente abençoado que você já não vê já tem muito tempo, chega na sua casa e fala, olha, eu vou ficar aqui 7 dias. Você, com a sua paciência cristã, você fala, meu irmão, né? Você é da família, fique à vontade. Passados 15 dias, esse parente ainda continua ali, e você já incomodado com a situação, chega e fala, meu parente, você é meu irmão, minha família, você está aqui, pode ficar à vontade. Passados 30 dias, esse parente não quer trabalhar, não quer ajudar na faxina, consome toda a sua despensa, só te dá trabalho. Será que nós temos que ter paciência e sustentar ele até quando ele quiser? Não. Nós não podemos ser coniventes com os atropelos dos outros. Nós temos que, olha, aqui é uma casa, precisa de manutenção, precisa de limpeza, tem despesa. Você quer morar aqui comigo? Eu tenho paciência, mas você vai ter que contribuir. Então é mais ou menos esse o sentido que a gente tem que trazer da paciência. Não é ser conivente com todo mundo. Vamos ser paciente com as coisas erradas no mundo, que um dia eles vão aprender. Não, nós temos que ser dignos, nós temos que ser cristãos. E aí, dando sequência no nosso estudo aqui, ele passa, no final do segundo item, ele fala: no entanto, há bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de testes em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, sempre haverá testes de paciência, que seja no nosso trabalho, que seja nos nossos relacionamentos, que seja na nossa vida pessoal e até mesmo com nós mesmos. Às vezes, nós precisamos ter paciência conosco mesmo. Quantas pessoas eu vejo conversando e falam assim, olha, eu não tenho paciência comigo, porque tudo eu quero do meu jeito e as pessoas não me respeitam, as pessoas não fazem do jeito que eu quero, eu também não consigo fazer tudo. Então, essa pessoa ela precisa aprender o entendimento de paciência. Paciência com ela mesma e paciência com os demais. Para que o mundo possa passar para um mundo de regeneração. Quando esse mundo for regenerado, todos nós haveremos de ter a essência da paciência para conosco, para com os outros e para com o planeta. E aí, dando sequência no capítulo 3, no parágrafo 3, ele veio. Sei que a vida é difícil,
ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas, que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, reconheceremos que as bênçãos que são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Então, meus irmãos, eu até destaquei aqui no meu evangelho para mim, ler isso daqui todos os dias, porque quando nós olhamos para a terra, quanta indiferença, quantos problemas sociais, políticos, guerras, misérias. E aí nós pensamos, meu Deus, o que será dessa terra? Parece que passou 2000 anos desde quando Jesus esteve aqui e o negócio só está piorando. E aqui nessa leitura, ele fala, vou até repetir, o fardo parece menos pesado quando olhamos para cima. Então, quando a carga estiver muito pesada, que a gente não estiver mais aguentando, que aquela tentativa de paciência já não mais nos acolher, olhemos para cima. Olhemos para cima e imaginemos o quão grande é o trabalho de Jesus por essa humanidade. O quanto existem moradas muito mais evoluídas do que essa, que se nós conseguirmos vencer essa prova, nos espera. Então temos que ter paciência. Temos que ter paciência para que, curvando a fronte para cima, não nos curvaremos a fronte para baixo. Ou seja, quando tudo estiver ruim, quando tudo já não estivermos mais a paciência, que possamos olhar para cima e pedir: Jesus, confio em Ti, Tu é a Tua direção. Assim como o sol que nasce cada dia e brilha sobre os nossos tetos, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, eu sei que o amanhã vai ser melhor. Espera e confia. E assim a gente busca esse equilíbrio. Porque se a gente parar para pensar, não é fácil para ninguém. Do milionário ao miserável, a vida não é fácil. Aquele que fala, a vida do fulano é uma maravilha, senta lá nos problemas que ele tem familiares, senta com a visão que ele tem, com o conhecimento que ele tem, porque nós somos espíritas. Nós temos a plena convicção da vida futura. E se nós não temos paciência, que o amanhã será melhor, nós estamos falhando como cristãos. Conto um caos que eu adoro contar caos do Chico. Certa vez, Chico, cheio de aflições, ele se sentiu impaciente de esperar passar aquele tanto de tormentas. E ele chama Emmanuel e pede: Emmanuel, eu preciso de uma mensagem de conforto e de consolação. Peça à Mãe Santíssima que me mande uma mensagem, porque eu já não aguento mais. Ele já estava desesperado. Então, Emmanuel anota o recado. Provavelmente não falou nada, porque Emmanuel ele tinha, né, um peculiar tratamento com Chico. E quando a noite chegou, Chico já estava indo dormir, Emmanuel vira e fala: eu trouxe um recado a Maria Santíssima. Então Chico rapidamente senta à cama, pega um lápis e diz: Emmanuel, pode falar que eu escreverei cada palavra. E aí Emmanuel vira e fala para Chico: anota aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado: isso também passará. Ponto final. E aí o Chico: a Mãe Santíssima pediu para que lhe dizer isso também passará. Só isso. Então o Chico ficou assim: mas peraí, eu pedi um recado, né, da Mãe Santíssima, cadê as instruções, cadê o encaminhamento, cadê, né, aquele amparo que eu preciso? Então Chico olhou, provavelmente envergonhado, e pensou: quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão
para que Maria Santíssima parasse o trabalho dela para um recado individual. Então, esse recado, que também isso passará, vem para todos nós. Quando já não estivermos mais a paciência, não tivermos mais a esperança, refletamos. O amanhã surgirá e tudo que estamos vivendo hoje passará. Passará as dificuldades, passará as doenças. E aí a pessoa fala assim: ah, mas a minha doença não tem cura. E aí a gente recorda daquela senhora que encontra o André Luiz no Airbus, que ela disse que sofreu muitos anos com a doença do câncer na garganta. E aí André Luiz pergunta assim: depois das consultas você curou? Aí ela fala: curou, aí eu morri. Ou seja, tudo vai passar. A dor de hoje, a dor de amanhã. Mas o importante é como vamos passar. É como vamos extrair essa lição. E se nós formos observarmos as lições que Emmanuel nos trouxe com o trabalho com Chico, ele fala em paciência em diversos momentos, em várias oportunidades. Eu vou trazer algumas aqui que eu anotei. E ele fala, né? Esse é da própria biografia de Chico, que ele fala: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Provavelmente, depois do recado de Maria Santíssima, ele aprendeu. E aí Emmanuel fala que a paciência, em verdade, é o amor em ação. Porque quando amamos, amamos a nós mesmos, amamos ao próximo, nós temos o entendimento, a paciência e a compreensão daquela situação. E aí Emmanuel fecha com uma reflexão sobre a paciência que eu gosto muito, que é: a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina e do amor. Interpretação da passagem de Mateus: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E para fechar, o texto nos traz o amparo, né? Bateu, apanhamos, e aí vem o momento de reflexão para a gente reerguer e falar: um dia nós iremos conseguir ter paciência. Coragem, meus amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada do que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente. E aí Joana fecha com a situação: sedes cristãos. Essa palavra resume tudo. A paciência, ela está vinculada ao trabalho do cristão. O verdadeiro espírita, ele tem a paciência como virtude. E espero que possamos ter essa paciência dentro de nós, para que não deixemos o entendimento que a paciência virá com a conquista do conhecimento, com a conquista dos anos. Não. A paciência, ela é o autoconhecimento de si mesmo, o autoconhecimento das dificuldades do outro. É a empatia, é a coragem, é a humildade, é um pacote de virtudes que vamos trabalhando para que um dia possamos verdadeiramente amar como Cristo nos ensinou. E eu peço a vocês um pouco de paciência, que eu vou fazer uma leitura aqui de um texto de 200 páginas. Não estou brincando, gente. É só para testar a paciência mesmo. Mas eu queria passar aqui somente uma questão, que o sofrimento ele será a cura para o futuro, a cura espiritual. Porque muitas das vezes nós temos momentos em nossas vidas que somente o tempo, somente a nossa paciência e reflexão irá curar as feridas daquele momento.
Então, esse texto, ele é muito pequeno. São 4 parágrafos que nós lemos aqui juntos, que quando olhando para o tamanho dos exemplos que Jesus nos trouxe, em toda a sua trajetória, ele usou da paciência para com os ignorantes, para com aqueles malfeitores, que transformemos a paciência que não existe em nós, mas a paciência que aprendemos a vivenciar possa nos dar essa oportunidade de estarmos vencendo as dificuldades físicas, as dificuldades espirituais em nossas vidas. Agradeço a todos a paciência, que realmente para me escutar não é fácil, e que possamos refletir para que possamos vivenciar um mundo melhor cada vez mais. Muito obrigado a todos. Ei, meu amigo Leandrinho, tá fazendo a gente rir aqui, viu? É muito engraçado. Meu irmão, muitíssimo obrigado. Uma mensagem, um tema tão rico, gostoso de ouvir, principalmente começando o ano, né, gente? Essa é a nossa primeira quinta-feira de 24, então, o nosso primeiro estudo. Leandrinho nos traz essa mensagem maravilhosa que muitos de nós estamos pensando, fazendo um levantar da nossa vida, o que eu vou precisar para este ano, o que eu vou precisar melhorar. A gente já pensou tudo isso na virada, agora no começo do ano, então, gente, tá aí um tema, uma virtude muito gostosa para a gente exercitar, né? Será que é possível, Leandrinho, nos dias de hoje, alguém manter a santa paciência todos os dias, sem explodir uma hora ou outra? Eu acho que é possível, mas que é dificílimo, né, meu amigo? Tomando uns calmantes dá certo, né? Eu quero deixar aqui, meus amigos, todos que já acompanham esse encontro nosso, sabem que após a fala do palestrante na noite, a gente abre o espaço aqui para comentários, para tirarem dúvidas, para falar um pouco com o palestrante, para agradecer, para falar entre a gente, conversar. Então, fiquem à vontade, quem quiser só erguer a mãozinha ou ligar o microfone, fiquem à vontade. O espaço está aberto. Janilza? Pois é, Leandro. É o que você falou, isso aí mesmo, viu? É tão difícil, né? Mas há momentos nas nossas vidas e que se a gente chutar o balde vai ser pior, né? Que a gente perder a paciência fica muito pior para a gente, né? Então, vem a dor e já é para a gente expurgar, é benéfica aquelas impurezas que a gente traz no perispírito, porque a minha mãe já falava assim, minha filha, tenha paciência com sua doença. A pessoa precisa ter paciência com a própria enfermidade, porque eu fiquei 9 anos doente, de 17 aos 26 anos, com um problema no ovário, e então eu eu estava dando muito trabalho, né? Aí minha mãe falou isso, tenha paciência, um dia você vai sarar. Mas parece que demorava, né? Mas a fé da gente, eu vou dizer uma coisa, eu não adquiri ainda a paciência, estou lutando, mas eu já dei uma boa melhorada, porque as dores que vieram e as experiências, e a gente aprendendo com outras pessoas aqui, dentro da minha própria casa, que eu tive que 4 pessoas morar dentro da minha própria casa, de culturas diferentes, de comportamentos diferentes. Essas pessoas têm me ajudado, têm sido instrumento para mim. Eu não sei, eu não sei lhe dizer, mas que eu
que até eu aprendi alguma coisa, e meu pai já falava, quando ele chegou aqui, que viu a pessoa ser estúpido comigo e eu não falar nada, meu pai falou: "Você vai aprender muito com essa pessoa, minha filha. Calma, tenha paciência". Oh, mas é difícil. A gente fica doente. Eu fiquei doente, mas eu já era ansiosa e fiquei mais. A gente adoece, mas depois a gente melhora também. Vem a doença, depois a gente cai a ficha também, que é preciso mesmo passar. Mas eu ainda estou em prova com outra aqui, né? A gente não fica sem as provas, não, porque se tirar a prova da gente, aquele que é instrumento da nossa evolução, para que a gente ficar aqui? Nós temos que ficar aqui, como o cara falou assim: ô, tira fulano, minha vida tá boa, né? Chegou o mentor e falou: minha vida tá boa, eu ganho bem, eu tenho uma vida boa, mas eu queria que tirasse minha sogra da minha vida, que essa aí falou para ele: eu também queria que tirava aquele cunhado beberrão, eu queria também que tirasse aquela nora consumista, aí eu seria mais feliz, falou pro mentor. Aí ele, tá bom, anotou os nomes e seguiu. Aí quando ele veio, outro falou: e agora eu vim buscar você. Eu disse: por quê? Porque se já tiraram os 3 que estavam te ajudando a evoluir, para que você ficar aqui? Ele disse: não, então, me devolve aí, ei, fulano, me devolve aí. Aí ele voltou: não, não tira mais ninguém, não, deixa eles aqui mesmo, vou ligar para eles e fazer as pazes. Então é isso, a gente precisa dos nossos opositores que vê os nossos defeitos para ver se a gente tem paciência mesmo, né? Muito obrigada, Justamente. Leandrinho. Muito obrigada, Leandrinho. Gostei muito da sua palestra, viu? Foi muito oportuna e a gente precisa ainda desenvolver, né? Devagarzinho. Obrigado pela participação, Janilza. Temos alguns recadinhos aqui do Vanderlei, está com a gente, nosso querido amigo lá do centro. Gratidão pela palestra, está deixando aqui a mensagem. Angélica, boa noite a todos. Obrigado, Leandrinho, pelas palavras de hoje. Que possamos sempre carregar a linha e a agulha para costurar o saco da paciência sempre quando ele estourar. Muito obrigada por esta mensagem, Leandrinho. Muita luz e paciência para você. Uma mensagem da Gláucia. Você deve estar vendo o chat aí, né, Leandrinho? Estou acompanhando. A Daniela comentou: tema paciência é extremamente pertinente. Tudo posso, tudo passa. Tem alguém levantando a mãozinha? Acho que é a Paula. Paula, quer falar alguma coisa? Sim, queria agradecer, né, pelas palavras do Leandrinho. Realmente, paciência é algo que a gente tem que conquistar a cada dia e manter, né? E obrigado por ter tido a paciência, tá? Segunda-feira. E pode esperar, na próxima eu vou te avisar, é na quarta-feira, de quarta para quinta. Oh. Você realmente aprendeu a ter paciência, né? É a Paula agora que está buscando os palestrantes? É, a Paula está trabalhando dobrado aí. Estou ajudando o Leandrão. Um trabalho para ela. Janilson, estou ajudando o Leandrão. Está ajudando o Leandrão, que maravilha. Paula vai trabalhar demais, viu, Janilson? Meus queridos, ainda temos um tempinho aí. Carmesita está na linha com a gente. Carmesita, algum recadinho, alguma palavra para nosso querido amigo Leandrinho, para todos nós, minha querida? Carmen? Bom, agora a Carmen... Abriu. Boa noite. Boa noite. Leandrinho, eu tive que sair, onde eu estava, eu entrava, caía, o pouco que eu pude acompanhar, é isso mesmo, a paciência é um exercício, né? Emmanuel fala que a gente não perde a paciência se a gente não tem, né? É que, na verdade, a gente não tem, e a gente fala que perdeu a paciência. É um exercício e é bom agora no início do ano a gente refletir sobre isso, né? Que nós
não sabemos o que vem aí pela frente, né? Esse mundo de transição, nós vamos talvez ver muitas coisas acontecerem. Então, nós vamos ter que ter paciência, resiliência, né? E aceitar os desígnios. Muito obrigada aí pelas palavras. E boa noite a todos. Bem, domingo nós voltamos com as nossas palestras, viu, pessoal? Nós colocamos lá no grupo, eu vou repostar, que uma vez por mês nós teremos um estudo sobre mediunidade, no último domingo do mês. Então, nós vamos começar este mês, dia 28. Seria muito bom se fizesse a inscrição lá, porque aí a gente tem os dados das pessoas que vão participar. E também nós vamos ter uma nova turma do estudo sistematizado da doutrina, que vai começar dia 4 de fevereiro. Vamos divulgar. Nós vamos colocar lá e nós pedimos a todos que possam divulgar com seus amigos, né? Que é o melhor bem que a gente faz para a nossa doutrina espírita é a divulgação dela, né? Então, se a gente divulga um curso, nós estamos divulgando a nossa doutrina. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Carmen. É isso aí, moçada. Vamos fazer as inscrições lá para a gente ter um grupo forte, unido e refletindo, aprendendo cada vez mais. Bom, nosso tempo já passou aqui e a gente precisa encerrar. A vontade é ficar aqui conversando, né? Mas quero agradecer aí a cada um. São 22 conexões hoje, Leandrinho. E pode ter bem mais, que cada conexão, às vezes, tem uma família assistindo, tem um casal. Então, é muita gente, maravilhoso saber que esse encontro nosso dá tão certo, é tão bom, né, gente? Numa quinta-feira, já se aproximando do final de semana, então é maravilhoso. Um abraço aí para a Gláucia. Quero chamar aqui o Sebastião Soares, meu paizão do coração. Paizão, chamar o senhor e pedir para que faça oração. Se quiser fazer um comentário aí com o Leandrinho, ainda está em tempo, tá? O Leandro, não é a primeira vez que a gente ouve ele falar e meus parabéns, viu, Leandro? Obrigado. A sua maneira de falar é muito bacana. É uma maneira, assim, que faz com que a gente compreenda com mais facilidade. E isso é muito importante. Outro ponto que eu acho interessante são os exemplos, as histórias que são contadas aí, né? E isso é importante demais, porque você fixar algum ensinamento através de exemplo é bem mais fácil, né? Você não vai esquecer jamais. É verdade. Passagem do Chico, algumas passagens aí citadas aí são muito importantes. Então, continue assim, meu irmão. Continue aí nessa tarefa, nesse estudo constante aí. E venha sempre trazer para nós esses esclarecimentos aí, viu? Que Jesus te abençoe. Amém. Vamos, então, agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, aos espíritos amigos de cada um de nós, aqueles que têm essa paciência constante de permanecer junto de nós 24 horas por dia. Isso é importante demais, porque senão eu acho que dificilmente a gente conseguiria caminhar. Com essa proteção, com essa ajuda, nós já achamos a vida difícil. Já falta para nós paciência na maioria das situações, na maioria das dificuldades. Então, nós temos que agradecer a esses abnegados companheiros que estão nos acompanhando aqui com a aquiescência do nosso Mestre amado, Jesus. Vamos pedir, em benefício de todos nós, em benefício da humanidade toda,
esse início de ano, esse início de temporada, mais uma continuidade do tempo que nós estamos aqui. Então, que a saúde, a paz, a alegria, a boa vontade e o amor, acima de tudo, possa nos acompanhar e que Jesus nos dê a força necessária para que nós possamos encontrar com as nossas dificuldades, conservarmos a paciência necessária para vencê-las, porque nós sabemos que tudo aquilo que aparece para nós é para nosso crescimento, para nossa melhoria. Então nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Mestre amigo Jesus, esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, paizão. Obrigado, Leandrinho. Obrigado a todos que participaram aqui conosco. Até domingo. Uma noite de muita paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.